Bom dia a todos. Essa reunião clínica semanal da Fundação Oswaldo Ramos, do Hospital do Rim, da disciplina de Nefrologia da Escola de Medicina. Hoje é uma honra contar com o professor Roberto Manfro. Ele é professor titular do Departamento de Medicina Interna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é chefe do Serviço de Transplante do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Ele é graduado em 1981, fez mestrado e doutorado mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado na nefrologia aqui da Unifesp, aqui da Escola Paulista de Medicina. O Dr. Manfro foi presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, contribui imensamente para a organização de todos os congressos da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos nos últimos anos. E, além de tudo, é uma pessoa super cordial, e nós temos uma relação interinstitucional excepcional. Queria já começar te agradecendo, Manfro, e o Manfro vai falar sobre função retardada do enxerto renal, que é um assunto que ele particularmente se dedica. Muito obrigado mais uma vez, Manfro. Edina, eu é que tenho que agradecer o teu convite, do Lúcio, né, também, né, e participar dessa reunião aqui é um prazer, uma honra e uma responsabilidade também, afinal, embora não fisicamente, né, a gente está dentro da meca dos transplantes, e muitas vezes eu participo como ouvinte, né, ela entrou no meu calendário pessoal de coisas a fazer, que eu gosto de fazer durante a semana. Então, eu só não assisto essa reunião na terça-feira de manhã, quando algum compromisso impede. Então, muito obrigado, o convite é uma honra, e participar, discutir com vocês é um prazer. Esse é o roteiro da minha apresentação, né? E definições, a magnitude do problema, uma pincelada sobre a fisiopatologia, fatores de risco, incidência, impacto sobre o paciente e o enxerto, prevenção e manejo e perspectivas. Sempre que for possível e onde houver dados a respeito, eu vou usar dados que reflitam a nossa realidade no Brasil. Eu acho que é mais importante nós fazermos isso do que uma extensão, uma revisão extensiva da literatura. Começando pela definição, existem 4 cenários possíveis, né, a partir do pós-operatório imediato de um transplante renal. Nós podemos ter a função imediata do enxerto, aquele rim que adquire função rapidamente, né, uma função lentificada, vou chamar assim, do enxerto, aquela creatinina que cai, mas não cai tão bem como nós gostaríamos, né, na situação anterior. A necessidade de diálise na primeira semana após o transplante renal é a definição mais utilizada para a disfunção inicial do enxerto, ou a DGF, e, por fim, o pior cenário possível é a não função primária do enxerto, aquele órgão que nunca vai funcionar. Em termos de definições, esse estudo é bem antigo, ele elenca ali uma série de definições, e já a partir do título, ele categoriza, né, que a melhor definição é a mais simples. E aqui eu deixei marcado em vermelho, em rosa, né, a definição mais utilizada, que é a necessidade de diálise na primeira semana de pós-operatório, e a segunda definição, que é uma que eu particularmente gosto muito, que é a necessidade de diálise na primeira semana, excluindo alguma diálise realizada nas primeiras 24 horas após o transplante. Inclusive, essa definição tem uma acurácia um pouco superior à anterior. Mas a normalmente utilizada é a primeira, ou seja, necessidade de diálise. Quando a gente coloca a magnitude do problema, esse slide é para ser um pouquinho provocativo, né? Na minha opinião, ela já está um pouquinho mais moderada do que foi no passado, mas é com certeza um dos maiores problemas clínicos no transplante renal com doador falecido no Brasil. Isso é uma opinião, eu acredito que muitos compartilhem dela. Tem um impacto na sobrevida e na função do enxerto em curto e longo prazos, isso é um fato, vou mostrar dados. Tem uma associação com maior incidência de rejeição aguda, também é um fato. Agrega risco e custo financeiro significativos, isso também é um fato. E a última frase é um desafio.
na minha opinião, com medidas relativamente simples, né? Simples de pensar, talvez não tão simples de executar. Nós poderíamos diminuir a incidência dessa complicação à metade do que ela é atualmente. Em termos de fisiopatologia, né, a fisiopatologia é muito diversa, provavelmente predominem, né, no conceito clássico a lesão de isquemia e reperfusão com seus múltiplos mediadores, incluindo a ativação do sistema imune inato e do sistema imune adaptativo, né, e que histologicamente resulta, né, em o achado mais importante é uma necrose tubular aguda com obstrução tubular, descamação das células epiteliais tubulares. Mais recentemente, o papel do complemento, né, talvez não tão recentemente, mas inclusive comentamos ali, o Hélio comentou conosco no começo, durante a discussão, o potencial papel do bloqueio da ativação do complemento como uma estratégia possível para se diminuir a incidência de DGF. Os estudos com eculizumab não mostraram isso, e uma estratégia com um novo anticorpo monoclonal de maior afinidade pelo bloqueio a partir do C5 é uma estratégia que vai ser estudada em breve, né? Já foi comentado anteriormente. Os fatores de risco também são múltiplos, eu procurei aqui elencar aqueles que são mais aceitos ou mais prevalentes, né, e são relacionados ao doador falecido, a idade do doador de critério expandido ou KDPI elevado, a existência de lesão renal aguda ou de creatinina elevada, a qualidade da manutenção do doador, os fatores relacionados à preservação, o tipo de solução, né, o tipo de preservação, se é estoque a frio, máquina de perfusão oxigenada ou perfusão, preservação normotérmica, os tempos de isquemia, relacionado ao transplante, do ato do transplante, o tempo das anastomoses vasculares, e aqueles relacionados também ao receptor, a presença de obesidade, sensibilização a HLA, ter realizado diálise, hemodiálise antes do transplante, o manejo hídrico do transoperatório e do pós-operatório imediato, e também a imunossupressão é citada, embora eu acho que a imunossupressão tem um papel cada vez, talvez, menos importante do que já teve no passado, na medida em que nós aprendemos a utilizar melhor as drogas nefrotóxicas, em especial os inibidores da calcineurina. Isso aqui esse trabalho dessa corte que nós acompanhamos aqui, com 1.182 receptores de transplante renal, com doador falecido, todos em morte encefálica, de 2008 a 2019, e os fatores que nós encontramos que sobreviveram na análise multivariada como fatores de risco foram a isquemia fria, o tempo de anastomose vascular, a idade do doador, a creatinina final do doador do sexo masculino e rim importado, me referindo àqueles órgãos que vieram de outros estados, né? Então, mesmo na análise multivariada, ter vindo de outro local foi o fator que apresentou, o fator de risco com maior impacto na ocorrência da disfunção inicial do enxerto. Esse estudo aqui foi mencionado na nossa discussão anterior, e eu acho que ele é um estudo extremamente importante para todos nós. Eu acho que muitas das pessoas que participaram do estudo estão na audiência hoje, e acho que é algo que nós deveríamos ter feito e fizemos muito bem feito sob o comando, né, da Tainá. Então, nas barras alaranjadas, nós temos os riscos relativos, a barra com o respectivo risco relativo para a disfunção inicial do enxerto. Tudo que é maior do que 1 representa risco, né? Então, doador masculino, receptor com nefropatia diabética, tempo de diálise, retransplantes, presença de anticorpo antidoador, mismatches HLAs, a idade, a creatinina do doador e o tempo de isquemia fria. E os fatores de proteção do estudo são, então com risco relativo para baixo de 1, né? A preservação em máquina, que nesse estudo conduziu uma proteção da ordem de 50% na incidência de disfunção inicial do enxerto. Já foi comentado uma limitação na interpretação desse dado pelo Lúcio, né? E a utilização de timoglobulina também produziu uma redução na incidência da disfunção inicial do enxerto.
Como é que isso se situa, né, em relação, assim, qual é o cenário macro disso? A incidência varia com a definição, né? A definição mais utilizada, a necessidade de diálise na primeira semana. Com essa definição, na literatura, nós temos, com o doador falecido, uma frequência que varia de em torno de 20% a em torno de 80%, né, que é uma incidência altíssima. Os dados americanos, com doador em morte encefálica, em torno de 23%, e doadores em morte circulatória, de 50% a 60%. Na Europa, nas mesmas categorias do doador, números muito parecidos para morte encefálica e morte circulatória. E eu deixei o Brasil em branco porque é onde eu vou focar isso a partir de agora. A incidência com transplantes realizados com doadores vivos na literatura, né, os estudos mostram entre 4% e 10%. Pessoalmente, eu acho que essa incidência é muito menor do que isso. Até gostaria de ouvir depois a opinião, o relato do pessoal aí do Agarrim, né, com a vasta experiência no transplante com doador vivo. Eu acho que ela fica aí em torno de 1% ou 2%, não mais do que isso, atualmente. Bom, como é que evoluíram, né, os estudos? Eu pensei em alguns estudos no nosso histórico de brasileiros, né, enquanto avaliando essa situação. Ela é algo com a qual nós nos preocupamos há bastante tempo, e o primeiro estudo que eu encontrei, escolhi, na verdade, foi esse coordenado pelo pessoal da USP, feito em 2003, 2004, publicado em 2005, né, uma coorte de 2 anos, 2000 e 2002, 17 centros que realizavam mais do que 50 transplantes renais com doador falecido por ano foram convidados, 6 centros aceitaram o convite e propiciaram os dados, eles estão elencados aqui. Isso foi feito com 612 transplantes, e a incidência média nesse estudo foi de 55,6%, com uma variação de 42% a 85%. E nesse estudo, né, um achado bastante importante, isso esteve relacionado, a DGF esteve relacionada à perda de enxertos em 9,7% dos casos. O segundo estudo que eu selecionei, ele foi apresentado na forma de apresentação oral no Congresso Brasileiro de Transplantes em 2011, e foi coordenado pelo Ronaldo Esmeraldo. E aqui, então, nós tínhamos, em 2010, 9 centros, 1.310 transplantes com doador falecido. Na época, isso representou 44% dos transplantes com doador falecido no Brasil, e a incidência média foi de 67%, com desvio padrão de 8%, variando entre 57% e 80%. Então, continuava sendo uma incidência bastante alta, até um pouco mais alta do que no estudo anterior. Aqui no nosso centro, isso evoluiu, eu botei aqui os dados dos últimos 8 anos, né? Então, uma incidência maior do que 70% lá em 2016, próxima a isso em 2017, 2018, 60 e poucos por cento, 2019 e 2020, esses dados são mais difíceis de interpretar por conta dos impactos aí da pandemia, né? Um número menor de transplantes, doadores predominantemente locais, uma vez que não deixaram de vir órgãos para o Rio Grande do Sul, mas esse fluxo diminuiu, né? E em 2021, com a retomada, voltamos para casa dos 60%, e eu gosto de pensar que está havendo uma pequena queda aqui nessa frequência. A incidência do ano passado foi de 50%, e a incidência média dos últimos 8 anos foi de 60% aqui no nosso centro. No estudo já mencionado, o multicêntrico brasileiro, nós tivemos uma incidência média de 54%, né? Mas ele foi conduzido em 3 regiões do país, né? Regiões Sul, região Nordeste e Sudeste, mas chama muito a atenção a variabilidade da incidência. Nós vamos desde 30% até 88%, que é praticamente 3 vezes a incidência no centro com menor frequência e o centro com maior frequência, e mesmo dentro das regiões, né, das diferentes regiões do país, se observa uma variabilidade muito grande. Passando agora para o impacto sobre o paciente e sobre o enxerto, esses são os fatores que eu vou falar: a rejeição, função do enxerto e sobrevidas, né?
E vou começar com uma meta-análise de 2019. Todos nós já vimos essa meta-análise, cada vez que a gente estuda o assunto, se obrigatoriamente passa por ela, né, publicada no NDT em 2009, com 35 mil pacientes transplantados renais. E o que se encontrou nessa meta-análise? DGF não era um fator de risco para óbito, né? O intervalo de confiança passou por 1, isso não alcançou significância estatística, mas era inequivocamente um fator de risco para perda do enxerto, para rejeição aguda e para diminuição da função renal no segmento. Nos estudos, quando nós olhamos o estudo, novamente o estudo multicêntrico brasileiro, nós encontramos que a mortalidade aumentou, né, significativamente naquele grupo de pacientes que teve a disfunção inicial do enxerto superior a 14 dias. A perda do enxerto também foi significativa nesse grupo, as diferenças não alcançaram significância estatística com tempos de DGF inferiores a 14 dias, então, novamente, o período de 2 semanas aqui parece ser um ponto de corte verdadeiro, né, ou importante, pelo menos. E na coorte que nós acompanhamos aqui no hospital, então, os pacientes têm um segmento, uma parte deles tem um segmento em até 10 anos, e nós encontramos um impacto significativo da DGF quando se compara os pacientes que não tiveram DGF, a sobrevida em 10 anos, com os pacientes que tiveram, sendo que o menor impacto da DGF foi nas DGFs mais curtas, e na medida em que elas se prolongaram, se observou, mesmo em longo prazo, uma maior incidência de mortalidade. A mesma coisa se observou para a função renal. Aqui, as DGFs curtas, o impacto na função renal, biologicamente faz todo sentido, foi menor, mas lá, a partir de 8 dias de DGF ou de 14 dias, as sobrevidas dos enxertos foram menores com as DGFs mais prolongadas. Esse estudo é uma revisão do New England 2014, e eu gosto muito dela, ela faz esse link entre a lesão renal aguda e o desenvolvimento de doença renal crônica. E se nós formos pensar e classificar talvez a DGF da forma mais genérica possível, ela é uma lesão renal aguda, uma insuficiência renal aguda do pós-operatório do transplante, do órgão transplantado, no paciente que recebeu o transplante. E existem vários mecanismos propostos de como isso evolui para a doença renal crônica em seus diferentes estágios. Por exemplo, a idade, né, do doador, a sua etnia, fatores genéticos, a presença de hipertensão ou diabetes, né, as questões que modificam a doença, a severidade da lesão renal aguda. Nós não deixamos de utilizar doadores com lesão renal aguda, mas a gente sabe que isso vai ter um impacto maior na disfunção inicial do enxerto e possivelmente na função de longo prazo. Então, essa conexão entre a injúria renal aguda e a doença renal crônica, ela faz sentido, existem, se conhece por que ela possa acontecer, e nós encontramos isso nessa coorte aqui em acompanhamento. A linha de cima é a taxa de filtração glomerular dos pacientes que não tiveram DGF em até 10 anos e dos que tiveram DGF a partir do mês 3 até 10 anos, mostrando que existe uma diferença ali em torno de 8% na taxa de filtração glomerular entre ter e não ter disfunção inicial do enxerto. Quando se estratifica isso pela duração da disfunção inicial do enxerto, conforme esperado, né, aqui a partir do 7º, 8º ano, o estudo já perde bastante poder e as coisas começam a ficar menos claras, né? Mas pelo menos nas etapas iniciais se vê com clareza que quanto maior a duração da DGF, dentro daqueles intervalos que eu mencionei anteriormente, até 7 dias, até 14 e maior do que 14 dias, quanto maior a duração da DGF, pior a taxa de filtração glomerular. E o que acontece dentro desses rins, né? Se eu estou dizendo dentro é porque nós vamos falar da biópsia, né? Durante a disfunção inicial do enxerto. Esse é um estudo aqui do nosso grupo, né? Que são 356 biópsias de pacientes transplantados renais com rim de doador falecido, feitas durante a disfunção inicial do enxerto.
Esse estudo foi feito ao longo de alguns anos, né, e possivelmente, com o tempo, haja modificações na interpretação ou na realidade que possa acontecer em relação a isso. De qualquer forma, nessa casuística, na biópsia, a lesão predominante, quase 50%, se encontrou apenas necrose tubular aguda, mas houve uma frequência bem significativa de rejeição aguda, em torno de 20 e poucos por cento, e de alterações limítrofes na classificação de Banff. E o fato de apresentar rejeição aguda na disfunção, na biópsia de vigilância, teve um impacto na sobrevida do enxerto. Os pacientes que tiveram rejeição histologicamente detectada durante a DGF evoluíram pior em termos de sobrevida do enxerto ao longo dos anos. Esse assunto foi objeto de uma revisão bem recente, publicada no Transplantation agora, há bem pouco tempo atrás, né, mostrando, né, que nas biópsias, então, de vigilância, a incidência média de rejeição aguda, juntando várias casuísticas aqui, foi algo aí em torno de 20%, inclui o estudo que eu mostrei anteriormente e um outro estudo aqui do nosso centro também. Então, como conclusão disso, né, já se sabe há bastante tempo que DGF é um fator de risco para disfunção inicial do enxerto e que, se a gente biopsia, nós vamos encontrar numa porção significativa dos casos rejeição. Foi mencionado anteriormente que isso talvez já não seja bem assim. Agora, acho que vai ser um tópico legal de a gente discutir na discussão após a apresentação. Eu comecei com uma meta-análise de 2009 e vou concluir essa parte da apresentação com uma meta-análise de 2023. Essa meta-análise, então, tem 38 estudos e incluiu 113.174 receptores de transplante renal, né? Foi feita a partir de transplantes com doadores vivos e falecidos, os falecidos em doador em morte encefálica e em morte circulatória. Os achados repetem um pouco os da meta-análise anterior, né? Com a diferença de que aqui, com essa casuística muito maior, o óbito, né, passou a ser identificado como um desfecho mais frequente nos pacientes que têm DGF, agora com significância estatística, juntamente com a perda do enxerto e com a incidência de rejeição aguda, além do impacto da DGF, né, aqui é um segmento de um ano, uma taxa de filtração glomerular aí 5,5 ml por minuto menor no grupo com DGF. Interessantemente, né, e mostrando a preocupação nossa, da nossa comunidade do transplante do Brasil com esse assunto, essa meta-análise de 2013 inclui 6 estudos brasileiros. Aquela primeira meta-análise de 2019 não tinha nenhum estudo feito no Brasil. Agora, aí quase 20% dos estudos incluídos foram feitos aqui no Brasil. Vou mencionar isso aqui só de passagem, né? Esse é um estudo da Universidade de São Paulo, do Hospital das Clínicas, publicado no Jornal Brasileiro de Nefrologia, mostrando o custo em dólares, né, de diferentes cenários de função do enxerto no pós-operatório do transplante renal. Os pacientes que evoluem com função imediata do enxerto renal, né, com um custo aí de $2.700, mais ou menos, na internação do transplante, mais ou menos $3.600 aqueles pacientes que não necessitam diálise, mas que têm uma aquisição de função mais lenta, e um curso bastante superior, o dobro, né, ou o triplo das categorias anteriores, quando o paciente tem disfunção inicial do enxerto. O próximo tópico, prevenção e manejo, né, e nós estávamos discutindo isso antes ali no bate-papo, antes da apresentação, sobre as questões de o quanto o bom manejo do doador pode ser um fator de impacto positivo na frequência ou na incidência de disfunção inicial do enxerto. Então, esse é um estudo publicado já há um bom tempo, né? São 8 opus na região 5 dos Estados Unidos. Os parâmetros de manejo do doador, os objetivos de manejo do doador são aqueles clássicos, né? Citando apenas alguns: a pressão arterial média, a pressão venosa central, fração de ejeção, uso de vasopressores e assim por diante, vocês podem ver aqui, né? E se considerava que o objetivo estaria alcançado se nesses 9 parâmetros 7 ou mais tivessem sido satisfeitos, né? O estudo envolveu 492 doadores, 722 transplantes.
O objetivo de 7 foi alcançado em 14% no momento do... Estava satisfeito em 14% dos casos no momento do consentimento para doação, até 18 horas em 34%, e no momento da retirada dos órgãos em 38% dos transplantes. A frequência de incidência foi 17 versus 30%, se os objetivos fossem alcançados ou não fossem alcançados. E o risco relativo, então, alcançando o objetivo de manejo doador, foi 0,5, o que significa que a frequência de DGF caiu 50% nos doadores bem manejados. Esse outro estudo é um pouco mais recente, ele tem uma casuística um pouco menor, mas mostra basicamente a mesma coisa, os objetivos de manejo do doador, e aqui a meta era alcançar 3 das 4 metas hemodinâmicas, né? E esse foi o único fator, nesse estudo um pouco menor, relacionado à redução da incidência de DGF, mas quando se alcançou 3 de 4 metas hemodinâmicas de manutenção do doador, o risco relativo caiu para 0,43, ou seja, novamente uma redução da ordem de 50% na incidência de DGF no pós-operatório. Esse estudo aqui, então, avalia o impacto das soluções de preservação, né? Tem vários autores do estudo e coautores na audiência. Ele deriva daquele estudo da grande coorte, né, que foi feita lá para avaliar a DGF aqui no cenário nacional, e o que se encontrou foi que a frequência de DGF foi menor. Primeiro, a frequência de utilização das soluções de preservação já foi mencionado pelo Lúcio, né? A maior parte dos pacientes usou Eurocollins, 30% usou Custodiol e aí 14,6% IGL, e que se observou com a solução HTC uma menor frequência estatisticamente significativa de disfunção inicial do enxerto e também uma menor frequência de disfunção inicial do enxerto prolongada, aqui definida por superior a 14 dias. Então, no nosso cenário, né, com base nesse estudo, essa solução foi a que propiciou maior benefício. Em relação à máquina de perfusão, nós estávamos comentando anteriormente também, esse é o estudo, vamos chamar ele de estudo índice, publicado no New England há 16 ou 15 anos atrás, mostrando o benefício da utilização da máquina de perfusão, com uma redução na frequência de DGF aí, em torno de 25%, de 27% para 21%, e outros desfechos secundários também, né, como a duração da disfunção inicial do enxerto, que alcançaram significância estatística com benefício na utilização da máquina de perfusão. Um estudo multicêntrico brasileiro, conduzido pelo Hélio Tedesco, aí do Hospital do Rim, né, avaliou 80 pacientes em cada braço, a estocagem a frio e máquina de perfusão, mostrando uma redução de 61% para 45% na frequência de DGF com a utilização da máquina de perfusão e uma taxa de filtração glomerular em 1 ano inferior no grupo que ficou em preservação estática comparado com a máquina de perfusão. E para completar essa parte sobre a preservação, esse estudo foi publicado agora pelo Cochrane, né, agora em 2024, e aqui é só um aspecto do estudo que eu peguei, então, transplantes com doador falecido, incluindo morte encefálica e morte cardíaca, morte circulatória, né, e aqui está avaliada a disfunção inicial do enxerto, evidentemente em um doador falecido. E a redução, o risco relativo de disfunção inicial do enxerto foi 0,78 na comparação da preservação estática com a perfusão pulsátil a frio. Então, um benefício de 22% na redução de disfunção inicial do enxerto nesse estudo aqui da Cochrane. Bom, e a solução de preservação interessa? Não, desculpe, a solução de reposição do paciente, a maneira como nós fazemos a hidratação do paciente no transoperatório e no pós-operatório.
Já existe há algum tempo na literatura sugestões, né, de que a hidratação com soluções balanceadas possam ser benéficas quando comparadas à hidratação feita com solução salina. E esse é um estudo bem robusto, 400 e poucos pacientes em cada braço, né, do estudo publicado no Lancet o ano passado, onde eles usaram uma solução balanceada, cujo nome é Aqualite, estudo randomizado, comparado com hidratação com solução salina, né, e mostraram uma redução significativa na frequência de diálise e no tempo em que foi necessário fazer diálise quando a solução balanceada foi utilizada. Então, no grupo sorofisiológico, a frequência de DGF foi 40%, e no grupo solução balanceada foi 30%, o risco relativo foi de 0,74%, o que significa um benefício de 26%. Como desfechos secundários, uma menor incidência de hipercloremia, menos acidose metabólica, o pH sanguíneo também mais dentro da faixa da normalidade no grupo solução balanceada e menor incidência de hiponatremia ou uma natremia mais dentro da natremia fisiológica no grupo, no grupo com solução balanceada, o sódio sérico era menor, mas nunca se configurando numa hiponatremia significativa. Bom, então, o que se pode fazer para prevenir a DGF? Tentando sumarizar, o manejo otimizado do doador, a retirada ágil e adequada dos órgãos ou tecidos, um bom manejo hídrico do perioperatório, bom manejo anestésico e cirúrgico, solução de preservação adequada, perfusão em máquina possivelmente seja uma estratégia adequada, pelo menos em alguns nichos, né, de utilização, tempos de isquemia fria curtos, restabelecimento rápido do fluxo sanguíneo do rim transplantado e um manejo médico otimizado do paciente. Esse é um fluxograma que nós utilizamos, eu não vou descrever ele parte por parte, mas, evidentemente, a primeira coisa é estabelecer se o paciente está hipovolêmico, normovolêmico ou hipervolêmico e proceder às avaliações, né, de perfusão do enxerto, eventuais obstruções e assim por diante. E ele é mais ou menos intuitivo e eu acredito que, com pequenas modificações, ele seja utilizado em todos os programas de transplante. Então, quando nós temos o paciente em DGF, quais são os pontos cruciais, né, do manejo? Primeiro, nós temos que garantir a segurança do paciente. Volemia e perfusão tecidual adequados e a diálise também adequada, inclusive faz parte da definição, mas o paciente tem que ser adequadamente dialisado quando esse for o caso. Assegurar a perfusão do enxerto, a macro e a microcirculação, isso hoje em dia é muito mais fácil, né? Com a realização do Doppler na beira do leito ou no próprio serviço de radiologia, eventualmente cintilografia. Monitorização das complicações do enxerto, descartar a obstrução, diagnóstico precoce da rejeição, pielonefrite, microangiopatia trombótica, eventualmente toxicidade nos inibidores de calcineurina. E as biópsias de vigilância, que talvez seja um dos tópicos da nossa discussão a seguir, né? As diretrizes ainda recomendam que seja feita durante a DGF, uma biópsia de vigilância a cada 7 a 10 dias, enquanto essa situação permanecer. Isso provavelmente deva ser feito mais precocemente em pacientes de alto risco imunológico, e já foi comentado antes, né, o potencial papel do DNA livre do doador em assegurando, se isso for adequadamente confirmado, um valor preditivo negativo alto em excluir rejeição aguda, talvez com isso se possa preterir ou pelo menos diminuir a frequência das biópsias do enxerto, das biópsias de vigilância. Algumas perspectivas, né? Nós estamos cada vez mais aprendendo a lidar com aprendizado por máquina e com inteligência artificial. Existem esses modelos, né, de desenvolvimento de predição de DGF. Esse é um estudo nacional também, né, mostrando que, utilizando o aprendizado em máquina e as variáveis associadas ao doador, é possível predizer a DGF com uma acurácia
bem significativa, 0,88 de área sobre a curva, né? Então, essa é uma das perspectivas, melhor predição e, portanto, melhor planejamento da assistência a esses pacientes. Uma outra perspectiva que vem se abrindo mais recentemente é a perfusão normotérmica. Acredito que nenhum de nós tenha experiência com isso, né? Tem muitos dados experimentais e nós estamos começando a ver dados clínicos a respeito disso. Já foi mencionado anteriormente, e aqui o que eu fiz, eu entrei no Clinical Trials agora no final de agosto e botei transplante renal, disfunção inicial do enxerto e intervenção, né? E vi quais são os estudos, o que tem de estudos em andamento registrado no Clinical Trials. E os segmentos que sobressaem são perfusão em máquina com oxigenação do enxerto, 8 estudos, perfusão normotérmica, 9 estudos, e bloqueio do complemento em 6 estudos. Então, essas são as áreas onde aparentemente existe maior interesse na realização de estudos, né, e, portanto, da comunidade dos transplantes, em estudar essas situações mais especificamente. O DNA livre do doador, nós vamos comentar sobre isso depois. Se nós entrarmos no PubMed e fizermos uma pesquisa, vão aparecer 3 estudos. Um que não diz quase nada e 2 que dizem muito pouco. Então, os dados desse estudo que está sendo realizado aí na Escola Paulista certamente vão contribuir muito para o nosso entendimento, né, e eventual aplicabilidade dessa estratégia na monitorização do paciente durante a DGF. Sumarizando, a DGF tem elevada incidência no censo de transplante renal no Brasil, ela tem um impacto negativo dos desfechos do transplante, determina altos custos financeiros, a manutenção do doador, a retirada e a preservação adequada dos órgãos, os tempos de isquemia fria e anastomoses vasculares provavelmente sejam as variáveis modificáveis de maior impacto potencial e existem no momento em desenvolvimento estratégias de prevenção dessa condição. Eu vou encerrar por aqui, então, mais uma vez agradecendo o convite do Medina e do Lúcio para participar dessa reunião e fico à disposição aí para comentários e perguntas. Muito obrigado. Vou fechar por aqui. Obrigado, Manfred. Nós já vamos começar os comentários e perguntas. Eu queria só chamar a atenção que na próxima semana nós vamos iniciar uma sequência de 8 semanas, 8 apresentações como essa, que envolvem a farmacologia aplicada, que vai ser apresentada em conjunto com o Departamento de Farmacologia da Unifesp. Aqui na semana que vem vai ser o papel da farmacologia e introdução de conceitos básicos aplicados à prática clínica. Nós não vamos estar falando só de imunossupressão, nós usamos uma série de medicamentos no nosso cotidiano, transplantado ou não, e a informação sobre a farmacologia desses medicamentos é bastante precária durante o curso de graduação, depois na residência também não, e agora nós vamos tentar resgatar um pouco esse tipo de informação com essa sequência de apresentações aí que eu acho bastante útil, que vai ficar disponível depois também no YouTube. Mas voltando então para o Manfred, só respondendo uma pergunta que você fez sobre... Eu também acho que aquele 4 a 10% de incidência de DGF em doador vivo está fora da realidade. Assim. Nós fazemos 200 transplantes de doador vivo por ano passado teve 200, esse ano já teve mais de 100, e não teve nenhum que preencheu os critérios de DGF, ou seja, tenha sido realizado na primeira semana. Há um mês atrás, a Débora me mostrou uma paciente que estava preguiçosa, assim. Ela fez o transplante de doador vivo, a creatinina caiu de 7, depois caiu para 6, depois foi para 5,5. Ela estava preocupada porque ele não estava recuperando a função de maneira tão como é esperado. Depois ela recebeu alta, um pouquinho mais, ficou um tempo mais internada, mas recebeu alta, sem caracterizar uma função retardada do enxerto. Outra questão que eu queria mencionar é, assim, se nós observamos o que acontece com o doador de critério de morte circulatória e considerar os pacientes que nós utilizamos aqui no Brasil, nos dois, o que eles têm em comum é que a assistência
de terapia intensiva é minimizada. No nosso paciente também, no nosso doador falecido, ele está numa unidade de terapia intensiva, onde a prioridade não é ele, isso mudou em Portugal, e a assistência dele é minimizada de uma maneira, assim, talvez menor, mas com alguma semelhança com o doador com morte circulatória. E por mais curioso que seja ainda, a incidência de DGF no nosso paciente é 50% a 60%, e naqueles órgãos utilizados no doador com morte circulatória também é 50% a 60%. E independente de utilizar a máquina de perfusão é utilizada em todos os centros que utilizam doadores com morte circulatória. Você pode comentar isso? Eu não tinha me dado conta dessa analogia, né, Medina, mas eu acho que ela faz todo sentido. Digamos assim, o nosso doador em morte encefálica tem em comum com o doador em morte circulatória vários aspectos, e as frequências de disfunção inicial do enxerto, como tu te disseste, acabam se equiparando, né? Então, a principal lesão, a lesão renal aguda no doador em morte circulatória é decorrente de hipoperfusão. Um doador em morte encefálica sem o manejo ideal, sem, digamos, alcançar aqueles parâmetros hemodinâmicos, né, que foram mostrados ali nos estudos, também vai ter como possivelmente o fator predominante má perfusão tecidual. Então, acho que a analogia faz todo sentido. Vou passar para o Luiz, depois ver quem tem mais perguntas. O Luiz, então, você mostrou que a duração da DGF está bastante relacionada ao resultado de sobrevida do enxerto. E eu queria ver com o Luiz, como todos esses pacientes, a maioria desses pacientes que evoluem com DGF tem uma biópsia pré-transplante, até para decidir se ele deve ser doador ou não, se nós vamos utilizar o órgão ou não. Se tem alguma forma do Luiz para dizer se daqui a alteração histológica que tem nesse material, ela sugere que a DGF vai demorar mais ou menos. Salve, Manfro. E aí, Luiz? Tudo bem? Tudo. Em tese, o que nós estamos discutindo é o tempo de autólise da célula. Porque todo esse processo anterior à retirada e ao transplante, ele vai envolver uma alteração celular que nós conhecemos na patologia geral como autólise. Ela tem áreas que ela se imbrica com aquilo que nós conhecemos como processo degenerativo, mas a diferença é que o degenerativo acontece em vivo, e ele vai contribuir mais ou menos para essa autólise anterior. Então, o marcador que nós temos que procurar, e eu acho que aí tem uma possibilidade de melhora, é como nós poderíamos caracterizar este grau de autólise no órgão, lá no começo, ou na biópsia pré-implante, ou seja, o que é que nós encontraríamos do ponto de vista, vamos dizer assim, histológico, que é grosseiro, mas que poderia ajudar a entender o quanto esse processo de autólise está naquela região de não retorno. Porque se ela persiste depois, vai se somar ainda a alteração degenerativa, e isto vai demorar muito mais tempo para recuperar, uma vez que o processo autolítico ele vai envolver uma série de mecanismos internos que são ligeiramente diferentes daqueles que acontecem no processo degenerativo. Então, talvez seja lá atrás, em encontrar um marcador autolítico que esteja ainda antes do ponto de não retorno, para caracterizar um possível prognóstico posterior. E aí, nesse contexto, talvez um dos marcadores tem que ser rápido, tem que ser um marcador rápido de ser. Não adianta ficar fazendo histoquímicas de longa duração, que demoram 2 ou 3 dias, que já foi o prazo. Mas teria que ser um marcador mais rápido do ponto de vista celular. Uma palpite seria estudar a organização lisossomal / mitocondrial destas células. E aí eu devolvo para você, lembrando do seu doutorado, quem sabe uma punção aspirativa seja um método para usar no manejo antes daquela biópsia dos 7 a 10 dias.
Obrigado, Luiz. Eu estava te vendo ali falar, na época do doutorado, nem a barba era branca, né, Luiz? Eu acho que o Luiz sempre faz comentários inteligentes e pertinentes, né? Essa questão fisiopatológica, ela provavelmente deva nortear o nosso raciocínio, gerar uma hipótese, né, e que deve ser adequadamente explorada e conduzida, né, num estudo científico. Eu acho que isso faria sentido, Luiz. Eu só não tenho certeza se o material que se consegue obter agora. Na época, nós fazíamos punção aspirativa para diagnóstico de rejeição aguda, né? O material que se obtém do tecido renal seria um material suficientemente bom para que se estudasse essas questões de respiração celular, mitocôndria, lisosomas e assim por diante. Imagino que com as tecnologias que se dispõem hoje em dia, usando plataformas de alta performance, eventualmente de proteômica, metabolômica, né, e métodos moleculares, isso pudesse ser uma estratégia possível, né? Não conheço nenhum estudo que tenha avaliado isso até o presente momento. Tem o Hélio, o doutor Lúcio, e provável a ela de se manifestar, ela de que fez um trabalho importante na área também, fazer um comentário. O Lúcio, o Hélio, o Lúcio, depois a ela, o Walter Domingos. Só complementando o que o Luiz falou, o racional de usar oxigênio na máquina de perfusão é justamente interferir diretamente na função mitocondrial e diminuir o que nós chamamos genericamente de produção de radicais livres de oxigênio que possivelmente influenciam na recuperação de função. Existem estudos bem controlados mostrando que adicionar oxigênio na máquina de perfusão reduz a incidência de função tardia do enxerto. Mas a minha maior curiosidade é na tese de mestrado que vocês vão publicar, se essas análises comparando duração de função tardia do enxerto versus função renal ou sobrevida em longo prazo, se elas são ajustadas, ou se aquilo somente são análises univariadas. Porque aqui o Renato fez um estudo bastante interessante, com mais de 3.000 pacientes, e na nossa casuística aqui, o fato de ter ou não ter DGF não interferiu na função em 12 meses, quando nós estratificamos, por exemplo, por faixas de KDPI. Não, ele tem razão. Essas análises não são ajustadas, né? E o motivo de elas não terem sido é porque, a partir de um determinado ponto, não se tinha casos suficientes para que o ajuste pudesse ser feito da forma apropriada. Mas a tua pergunta é desafiadora. Eu acho que nós devemos fazer essas análises novamente, fazendo os ajustes onde o número de casos em cada grupo permitir que isso seja feito. Deve ser. Muito obrigado pela sugestão. O Lúcio, depois a Elo diz. Obrigado, Manfro, pela elegância costumeira de sempre, né? E eu queria voltar a fazer um comentário sobre a observação que o professor Medina fez aqui sobre esse paralelo entre o nosso doador com morte cerebral ser um doador muito mais aproximado com a morte circulatória. E faz sentido porque o Glauco fez um estudo super importante, né, multicêntrico em UTIs brasileiras, mostrando que quando você passa a cuidar do doador através de metas estabelecidas e manter pressão, droga vasoativa, fluxo urinário, o desfecho dele lá foi parada cardiorrespiratória, e ele mostrou um impacto substancial. E, inclusive, as UTIs que foram randomizadas para manter o cuidado habitual, né, só pelo fato de terem um estudo clínico, passaram a ter menor incidência de parada cardiocirculatória em potenciais doadores. Isso deve se refletir no desfecho do receptor, sem dúvida. Mas eu queria aproveitar esse cenário e te perguntar o seguinte: esses estudos de intervenção que o Dr. Hélio mencionou anteriormente aqui, 2 deles vão ser
randomizados pacientes aqui, você viu aí 6, pelo menos, no Clinical Trials. Se nós estivéssemos num cenário ideal de cuidado do doador, de manejo do doador, não faria mais sentido essas estratégias serem de condicionamento do doador do que o receptor utilizarem essas estratégias? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é o que você acha sobre o papel da indução na DGF? Sobre a primeira pergunta, Lúcio, eu acho que faria todo sentido o condicionamento do doador, porque se esse mecanismo é de fato relevante, nós estaremos bloqueando ele numa etapa bem anterior. Por outro lado, nós não estaríamos bloqueando a resposta imunológica adaptativa, inata, do receptor ao receber o órgão transplantado, isso a partir da lesão de isquemia e reperfusão. Então, eu imagino que isso pudesse ser feito de duas formas, né? Primeiro, buscando onde existe a maior probabilidade de produzir um impacto benéfico. Acredito também que, estrategicamente, como muitos dos doadores acabam não resultando em transplantes, né, a estratégia do estudo tenha sido, pelo menos inicialmente, o condicionamento, a utilização no receptor. Aí 20% a 30% às vezes dos órgãos acabam não sendo transplantados, e o condicionamento do doador, que não vai ser utilizado, talvez acabasse gerando algum desperdício. Eu vou mudar de lugar aqui só um pouquinho. Estão enchendo um tubo de oxigênio ali fora e... Tá. Bom, e a segunda pergunta do Lúcio foi... Desculpe, Lúcio, foi sobre... Indução. Pois é, eu até anotei no meu papelzinho ali do lado que isso é uma coisa que eu gostaria de discutir junto com vocês. Eu tenho a impressão que está na hora de revisar as diretrizes, né? Essas que sugerem que se deva fazer uma biópsia a cada 7 a 10 dias no paciente em DGF. Isso, pelo menos no que diz respeito ao diagnóstico de rejeição aguda. Para as outras lesões, eu acho que isso continua sendo importante, e se pode ou não ter essa suspeita. Tem um grupo de transplantes aí relativamente conhecido no estado de São Paulo, que faz mais de 1.000 transplantes por ano, que desenvolveu uma estratégia de imunossupressão que acho que está disseminada entre nós, né, que é a utilização de timoglobulina na dose de 3 miligramas por quilograma no pós-operatório imediato. Acho que o Medina conhece esses caras. O que aconteceu? Nós temos um estudo, claro, ele não é um estudo randomizado, não, mas em pacientes de risco imunológico padrão, ou seja, sem aumento de risco do ponto de vista imunológico, com essa estratégia de imunossupressão, a nossa incidência de rejeição aguda ao longo do primeiro ano foi 2%. Né? Certamente isso pode variar na medida em que se agrega outros riscos, e a frequência vai aumentar. Então, eu acho, na minha visão, a indução com timoglobulina tem um papel fundamental na prevenção da rejeição aguda, mesmo durante a fase da DGF, que é onde ela pode acontecer com maior probabilidade. Normalmente, as estatísticas mostram que durante a DGF, a frequência de rejeição aguda dobra, né, se comparado com pacientes sem DGF. Evidentemente, existe um viés de aferição, porque o paciente sem DGF pode ter uma rejeição aguda subclínica, que não vai ser diagnosticada se ele não fizer uma biópsia de protocolo, né? Mas todos nós já vimos infiltrados que não determinam disfunção do enxerto, né? Ou pelo menos o enxerto está adquirindo função. Isso pode acontecer de uma forma mais lenta, mas muitas vezes suscita a realização de uma biópsia. Respondendo à pergunta, eu atualmente considero, né, que a indução, da maneira como está sendo feito pela maior parte de nós, é um elemento essencial aí na condução do pós-operatório do transplante renal. As duas últimas perguntas, doutor Walter e doutor Domingos. Parabéns, muito boa. Eu assisti uns 2 meses atrás uma palestra do pessoal de Toronto
sobre transplante de pulmões. E eles, nos últimos 2, 3 anos, eles não fazem mais transplante à noite. Eles estão fazendo transplante com 12 horas de isquemia, ao invés das 6 horas, porque eles passaram a utilizar a preservação a 10 graus. Tem todo um mecanismo lá que eles mostraram que, com isso, eles conseguem dobrar o tempo de preservação. Nós recebemos esses órgãos, a gente começou, porque chega aqui na óptica cirúrgica, ali o pessoal começou a medir a temperatura, é de 3 a 10 graus. Não se tem uma padronização dos rins que a gente usa. Eu não sei se essa história da gente padronizar a temperatura fosse importante. Não sei o que tu acha. Eu acho que essa seria uma fronteira digna de um bom estudo, né, Walter? Talvez nós pudéssemos iniciar, já que existe o dado de com que temperatura os órgãos estão chegando ou sendo implantados, avaliar, tentar fazer isso de uma forma controlada, como é que se deram os desfechos, né, em relação a... Então, vamos pegar a DGF, que é o nosso assunto de hoje. Acho que seria interessante estudar isso. Se nós nos prendermos ao critério biológico clássico, né, o rim que está meio quente é o que vai funcionar pior. Então, mas eu não tinha conhecimento desse dado que tu falaste do pessoal lá de Toronto, mas isso é um desafio para nós. A gente está vendo várias modificações, né? Perfusão normotérmica, perfusão oxigenada, e assim por diante. Certamente temos muito a aprender nesse quesito aí. Pela pergunta. Professor Domingos Machado, de Lisboa. Duas pequenas observações. A primeira e mais importante, raras vezes se vê uma revisão tão bem feita como o Roberto Manfro fez de um tema difícil e que interessa a todo o mundo. E depois insistir que realmente em Portugal foi muito importante a manutenção do doador e da cirurgia, quando se fizeram muitos cursos organizados pela Sociedade de Transplante aqui, sobretudo destinado a enfermeiros e a médicos dos cuidados intensivos, para todos perceberem que é muito importante. E tem um problema que foi aí aflorado. Quando se faz em Portugal colheita multi-órgão, o rim fica para o fim. Muitas vezes já é feito pela pessoa com menos experiência. Portanto, quando tentamos corrigir isso, melhoram logo os resultados. Mas muitos parabéns pela reunião. Obrigado pelo comentário, Domingos. Nós só vamos anunciar de novo a próxima reunião, na próxima semana. Nós vamos iniciar, como eu mencionei, um ciclo de seminários de farmacologia aplicada, um ciclo de apresentações, de 8 apresentações. Como eu mencionei, nós utilizamos uma série de medicamentos em todos os pacientes que nós tratamos no dia a dia, e a formação nossa, assim, em termos de interpretação farmacológica do que nós estamos fazendo durante o curso de graduação, ela é muito precária, e depois nós entramos na prática e vamos aplicando aquilo que os nossos colegas vão orientando do ponto de vista objetivo e assistencial. Então, nós vamos tentar resgatar alguma informação que seja um pouco mais, de maneira mais refinada, assim, em termos de farmacologia. É a primeira vez que nós vamos fazer isso. Vamos ver depois das 8 semanas o que nós vamos poder acrescentar. Eu queria passar a palavra para o Manfro, agradecer muito, Manfro, mais uma vez sua apresentação. O Domingos já mencionou bem o que nós poderíamos falar sobre a sua revisão e como você apresenta. Agradecer a você mais uma vez por toda a colaboração que você tem dado aqui para a nossa convivência aqui na Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e no transplante do Brasil todo aí. Então, Medina, eu é que tenho que agradecer, é uma honra, é um privilégio participar dessa reunião com vocês e ouvir os comentários sempre pertinentes que produzem, assim, o que levam para o nosso objetivo geral, né, que é aprimorar a nossa prática, fazer transplantes com melhores resultados, em maior quantidade, sempre que isso for possível. Além, evidentemente, de, ainda que no ambiente virtual, encontrar vários amigos aí que a gente não tem tanta chance de se ver, e que essa reunião é uma oportunidade ótima para isso. Obrigado pelo convite, foi uma honra. Um abraço aí.